Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo José Anderson, sou advogado e eu quero compartilhar aqui com vocês 2 erros cruciais que todo candidato da primeira fase do exame de ordem deve evitar, porque isso sem dúvida é um tiro no pé. Essas duas coisas são um tiro no pé e eu quero compartilhar isso com vocês para ajudar nessa caminhada, nessa jornada até a aprovação na primeira fase do exame de ordem. Nós sabemos, ou presume-se que muitas pessoas saibam, que a primeira fase do exame de ordem é uma fase estratégica. Precisa ter traçado alguns planos para que a aprovação venha, para que você possa ir para essa segunda fase, demonstrar todo o seu conhecimento na matéria que você escolheu. Mas alguns alunos, alguns candidatos ainda insistem em cometer alguns equívocos, não sei se por desconhecimento ou por arrogância mesmo, mas que essas coisas são, nossa, de verdade, pode colocar tudo a perder. O primeiro erro crucial que um candidato pode cometer na primeira fase é não ter um cronograma de estudo. Por que um cronograma de estudo? Porque o nosso tempo é escasso. A realidade da maioria das pessoas é de trabalhar 8 horas por dia. Muitas pessoas que prestam a primeira fase do exame de ordem ainda estudam, então o tempo encurta mais ainda, pessoal. Imagine só, sai de casa às 6 da manhã, entra às 8 no trabalho, sai às 5, tem que estar na faculdade às 7, volta para casa às 10h30, 11. Então é uma jornada muito exaustiva. E se você não souber aproveitar esse tempo que você tem disponível, você não vai conseguir estudar. Ou você vai estudar de uma forma equivocada. Algumas pessoas possuem outra realidade, né? Os pais trabalham, conseguem pagar a faculdade para essas pessoas, elas conseguem fazer um cursinho, né, de preparação para a primeira fase do exame de ordem, e tudo bem, mérito delas, né? Que bom que elas podem fazer isso. Se todos pudessem fazer isso, maravilha. Mas como nós não podemos, precisamos usar os recursos que temos. E o recurso que todo mundo tem é o tempo. Como aproveitar melhor esse tempo? Com um cronograma de estudos. Sem isso, fica muito complicada a aprovação para a maioria das pessoas que trabalham muito. Tem o curso de direito que precisam cumprir todas as matérias, fazer todas as lições. Sobrar um tempo para estudar para a primeira fase do exame de ordem é um pouco complicado. Então você com um cronograma de estudo, aproveitando esse seu tempo, sabendo distribuir nesses períodos as matérias que você vai estudar, os dias que você vai estudar essas matérias, nossa, a sua chance aumenta muito. Ou até tem pessoas que têm um tempo, mas não tem um cronograma de estudo, não sabe o que estuda, não sabe o que vai estudar. Imagina só a pessoa, ela se debruça sobre direito penal, nossa, acho isso interessante, passa 20 dias estudando direito penal. E o restante? Como é que ficam as outras matérias? A aprovação não vem desse jeito, você precisa estudar as outras matérias também, tá? Ou pelo menos as matérias cruciais ali para o exame de ordem. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, tá? Então não perca os vídeos aqui do canal, que eles são muito bons para você que quer a aprovação nessa primeira fase do exame de ordem. Segundo erro crucial que um candidato da primeira fase do exame de ordem pode cometer é o seguinte. Vai parecer meio absurdo, acho que eu vou dizer, mas vai fazer sentido conforme vocês forem me ouvindo. A pessoa querer estudar todas as matérias que a banca cobra na primeira fase do exame de ordem. Peraí, Ana, você está me falando que não é para estudar tudo? Não é isso que eu estou te dizendo. Mas, como eu havia dito antes, se você tem uma jornada exaustiva, pouco tempo disponível do seu dia, e você se compromete a estudar todas as matérias cobradas no exame de ordem, meu amigo, a sua preparação tem que ser de 1 ano no mínimo. Eu não sei se você, estudante de direito no 9º semestre, vai ficar 1 ano se preparando para poder depois prestar a primeira fase do exame de ordem. Sendo que existem outras maneiras. Se a sua realidade é diferente, se você tem tempo disponível, se você tem um tempo maior disponível para estudo, alguém consegue te manter em mérito seu, como eu havia dito antes, não tem problema nenhum nisso, ok. Mas, como na minha vez foi, que eu trabalhava muito, eu tinha que estudar ainda, o tempo era escasso, eu não pude estudar todas as matérias. Eu tive que fazer uma análise do
que é importante, do que é essencial ali na prova para que eu estudasse essas matérias. Até porque, gente, a primeira fase do exame de ordem, ela não é classificatória. Não tem uma classificação, os 100 mil melhores alunos são aprovados para a segunda fase. Não é isso. Você precisa demonstrar aptidão. São 80 questões. Se você acertar 50%, né? Vamos colocar, se você acertar 40 questões, mas se você acertar 50% das questões que são colocadas para que você responda, você já está aprovado. Então, para uma pessoa que tem o tempo mais escasso, que não tem essa disponibilidade de estudar todas essas matérias, se comprometer em estudar todo o conteúdo cobrado pela banca, meu amigo, se você não for alguém privilegiado, que tem muito tempo disponível do seu dia para estudo, isso é loucura, isso é insano. Não estou incentivando ninguém a não estudar, tá? Se você pode estudar todas as matérias, consegue estudar o ECA, vai fundo. Direito Internacional, não tem problema nenhum nisso. A professora Vera de Direito Internacional, um beijo. Mas, se você não tem essa disponibilidade, meu amigo, estudar essas matérias que são cobradas 2 questões, acaba sendo loucura. E no final, não vai fazer a diferença para a sua aprovação. Vocês conseguem entender? Então, meus amigos e minhas amigas, não ter um cronograma de estudos e se comprometerem a estudar todas as matérias de forma desregrada, desordenada, é um erro crucial que o candidato pode cometer nessa primeira fase do exame de ordem, tá? Mas fiquem despreocupados. Eu montei um método chamado Método ADV OAB Primeira Fase, que ele vai estar no link aqui da descrição do vídeo, que eu mostro para vocês as melhores formas de você se preparar e estudar para a primeira fase do exame de ordem. Clica nesse link, se informa mais sobre esse conteúdo, sobre esse método, que eu tenho certeza que vai ajudar demais na sua vida, tá? Se você não gostou, você tem 7 dias para cancelar a compra. E eu acredito que foi o que eu utilizei na minha preparação, me ajudou demais. Por isso, eu monto aqui esse conteúdo e indico eles para vocês, tá ok? Clica no link aqui, repito, clica nesse link, conhece lá o método ADV OAB Primeira Fase, que você vai gostar e vai ajudar demais na sua aprovação. Ah, outra coisa, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá? Vai ajudar bastante. O YouTube distribui para outras pessoas que também estão se preparando para a primeira fase do exame de ordem, e talvez aqui tenha uma informação que seja essencial para ela, que seja a virada de chave nessa preparação dela, tá ok? Dessa pessoa, eu digo, claro. Então, gente, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, tem outros vídeos que a gente coloca, além do exame de ordem, colocamos questões sobre direito imobiliário, direito civil, direito empresarial, direito trabalhista, e vai ajudar bastante vocês, tá ok? Espero que tenham gostado. Me sigam também nas redes sociais, meu arroba é joseandersons, tanto no Instagram, tanto no TikTok, tá ok? Um beijo no coração de vocês, bons estudos, boa preparação e vamos pra cima!